Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Esse é um programa que a gente chama de conhecimento emergente, que a gente convida artistas para falarem exatamente aquilo que não está escrito ainda em lugar nenhum. A gente quer saber o que o artista está pensando hoje, agora, como que ele está vendo o mundo contemporâneo, o século XXI, e de que forma que ele avalia isso ou não, e que ideias que ele tem para o seu próprio trabalho, né? E como que ele vê, nesse caso, hoje aqui, o cinema. A gente tem uma honra muito grande, eu sou Alberto Saraiva, diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e eu me sinto muito honrado de ter aqui como professor o Bigode, né? Que é esse cineasta incrível que é o Luiz Carlos Lacerda. E ele tem formado turmas de jovens estudantes aqui na escola que se tornam, que a nossa esperança se tornem grandes cineastas brasileiros. É claro que o Bigode é uma dessas pessoas muito especiais que dentro da cultura brasileira e que pensaram a imagem técnica, em especial a imagem cinematográfica, como modus operandes, né, da reflexão e da inteligência desse país. Ele tem uma contribuição imensa e por isso ele é muito respeitado por nós e pelas pessoas que conhecem o trabalho dele. O Luiz Carlos Lacerda, ele começou, eu tenho uma cola aqui, ele começou seu trabalho em 1965, né, ele foi assistente do Rui Santos e também do Nelson Pereira dos Santos. Ele depois desenvolveu o seu próprio trabalho, que é um trabalho autoral. Ele, por exemplo, ele fez o filme da vida da Leila Diniz, que era uma pessoa amiga dele, amiga pessoal, e que ele quis realizar esse projeto. Também ele fez filmes importantes e famosos no Brasil, como Forol, que é um filme que ficou muito marcado na década de 90, assim, no nosso imaginário. O Luiz Carlos Lacerda, ele é poeta. Outro dia eu fui no lançamento estava lançando 2 livros de poesia, né, Bigode, lá no cinema, e a gente foi junto. Eu comprei lá o livro, estava lendo, porque eu sou um fã, eu me sinto assim parte da história dele, porque ele faz parte da nossa forma de pensar o Brasil, né? E tem aquele texto que é um texto lindíssimo que a Maria Bethânia gravou, que é o texto introdutório daquela música que se chama Esse Cara, que é a música do Caetano Veloso. E eu vou ler só um trechinho aqui, porque eu realmente, toda vez que eu encontro o Bigode, eu falo, mora comigo na minha casa, um rapaz que eu amo, que é esse texto, né? Então a gente nunca lembra todo o texto, mas eu vou ler um trechinho aqui, que a Bethânia grava de forma belíssima, e isso se tornou, eu acho que é um dos poemas mais belos da história da poesia nacional, é esse que diz assim, Bethânia que diz, né? Mora comigo na minha casa um rapaz que eu amo, aquilo que ele não me diz porque não sabe, vai me dizendo com o seu corpo que dança para mim. Ele me adora e eu o gratifico só com os olhos que o vejo. Corto todas as cebolas da casa, arrasto os móveis, incenso. Ele tem medo de dizer que me ama, me aperta a mão e me chama de amiga. Esse é um texto que a Bethânia diz que a gente ouviu na nossa infância, na minha infância. Então, assim, eu queria começar perguntando, eu fiz a apresentação aqui do Luiz Carlos Lacerda, do Bigode, e eu queria perguntar, Bigode, para você, assim, inicialmente sobre poesia, porque é tão recente o lançamento desses teus livros, né? Você pode se apresentar também, falar um pouquinho mais de você, e a gente vai fazer perguntas para ele aqui sobre o trabalho dele, tá? Primeiro eu queria agradecer essa conversa e também me sinto muito honrado de fazer parte, por convite seu, do corpo docente aqui da Escola de Artes Visuais. Tem sido uma experiência muito
muito rica, muito legal para mim, trocar com os jovens que querem fazer coisas e fazem. Fizemos um curta, inclusive, legal, que já passou aqui, bombou de gente no Salão Nobre e foi para algumas mostras de cinema, passou no telão lá do Estação Net Rio, lotado de gente, os garotos ficaram numa felicidade enorme. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e de estar aqui hoje também. Essa coisa da Betânia é muito engraçada, porque eu tinha eu tinha muitos textos grandes, e esse daí faz parte, esse trecho faz parte de um texto enorme. E o Fauzi Arap leu, meu amigo, ele dirigia a Betânia, né? Ele que teve a ideia de Betânia dizer poemas nos espetáculos que ele dirigia e fazia os roteiros. E aí eu fiquei muito feliz por assim, porque tinha nesse drama o nome do espetáculo, tinha Fernando Pessoa, Clarice Lispector e eu. Eu achei que eles estavam muito bem acompanhados, mas enfim. Aí, isso foi em 74, 50 anos. Esse trecho que a Betânia gravou, primeiro ela disse no espetáculo, depois ela gravou no disco Drama, depois ela vive, a toda hora ela grava isso, 25 anos de Betânia, 50 anos de Betânia, não sei o que, tarana. E agora em 2018, ela foi fazer um DVD do Zeca Pagodinho, que eu sou fã absoluto, e ela começou a dizer o poema, e ele continuou. Ela disse, e ele sabe, eu fiquei tão emocionado, assim, o Zeca Pagodinho dizendo esse texto, entendeu? Fiquei muito feliz. E nos anos 70 eu pagava minhas contas com os direitos autorais desse texto, entendeu? Foi a primeira vez que um muso me sustentou. Enfim, e a poesia sempre fez parte da minha vida. Eu sou neto de poeta, eu sou bisneto de poeta portugueses. Nunca publicaram, ganhavam concursos lá no Porto, em Portugal, coisas do começo do século XX, final do século XIX. Eu tenho uns livrinhos manuscritos muito bonitos desses poemas deles. Então a poesia sempre Quem me aplicou de poesia foi o Valmir Ayala e o Cláudio Murilo, que é um poeta também, que era meu professor. E eu escrevi algumas coisas, então eles me deram muita força e fizeram a minha cabeça de ler a poesia, principalmente os poetas brasileiros, os modernistas, e os poetas simbolistas franceses, o Baudelaire, o Mallarmé, o Rimbaud, então foi a minha paixão. E aí eu continuei escrevendo, escrevo até hoje. Só publiquei 4 livros, porque o cinema me ocupou um espaço, inclusive poético, muito grande. E eu publiquei muito assim em jornais, suplementos literários, e o Valmir Ayala fazia umas antologias da nova poesia brasileira, da novíssima poesia brasileira, e sempre me incluía com alguns poemas, muitas antologias, até que eu publiquei um livro em 2007, depois Os Sais da Lembrança, depois um outro em, sei lá, enfim, 4 livros. E esses 2 últimos, um eu escrevi durante a pandemia, trancado em casa, O Labirinto Febril, e o outro é o Amorosa Ciência. Foi uma coisa muito engraçada, que quando eu era jovem, hippie, morava com uma galera num apartamento em Ipanema, aí o Nelson me chamava para Paraty, para preparar um filme lá que a gente ia fazer. Aí eu deixava lá uma sacola com minhas coisas e uns poemas lá dentro também. E quando eu voltava, porque esses apartamentos, como a gente não tinha comprovação de renda, a renda era que a gente botava na roupa da gente. Então, entrava num apartamento assim, o Sarraceni estava indo embora do Brasil, ame ou deixe, e tinha ainda 3 meses de contrato. Aí a gente entrava, todo mundo naquele apartamento. Aí quando eu voltava de Paraty, não estava mais no apartamento. Tinha uma outra família que dizia, tinha uma sacola lá no quarto da empregada e nós jogamos fora. E tudo bem, nunca fiz questão também de correr atrás, porque a minha ideia não era publicar, era escrever. Aí,
quando foi antes da pandemia, um cara me procurou num café e me disse: eu tenho uma coisa que te interessa. E trouxe uma sacola com manuscritos e algumas coisas batidas à máquina que ele achou na feira de antiguidades da Praça 15. Olha que loucura. Quer dizer, eu fiquei muito feliz de encontrar aquilo, coisa da minha juventude. Ao mesmo tempo, fiquei triste de virar a antiguidade, mas enfim, tudo bem, tudo tem dois lados, lado B. E é isso, e a poesia faz parte do meu cinema também e da minha vida. Eu sou um leitor quanto mais de poesia. Bigode, isso é uma pergunta. Não, esse microfone fica com você aí, que tem o meu aqui. Tem essa tua produção cinematográfica, né, falando sobre cinema mesmo, assim, esse arco que vem desde lá de Nelson Pereira dos Santos até hoje, 2024, como é que você viu essa produção histórica do cinema brasileiro? E depois, como é que você olha para o futuro do cinema aqui no Brasil? Na verdade é o seguinte, quer dizer, eu sou filho de um produtor que tem até uma placa no prédio onde eu nasci, onde nós morávamos, que diz: aqui morou João Tinoco de Freitas, um incentivador, cineasta e produtor incentivador do cinema moderno brasileiro, lá em Copacabana, na Fernando Mendes. Então eu nasci nesse ambiente, quer dizer, aos domingos o meu pai ia comprar frutos do mar no mercado, e aí vinha o Nelson Pereira, o Alex Vianney, o Rui Santos e outros caras. O Genil Vasconcelos foi o primeiro cara a filmar o primeiro encontro com os índios chavantes. E eles ficavam lá discutindo cinema e política, eles eram todos do Partido Comunista. E eu fico garoto ali ouvindo aquelas coisas, mas nunca pensei em fazer cinema, eu queria fazer literatura. E como literatura não dá para viver disso, pelo menos, né, não sendo o Jorge Amado ou a Clarice Lispector depois que morreu, eu achava que eu ia fazer jornalismo. Mas, ao mesmo tempo, eu me engajei na política, né? Eu fui militante do Partido Comunista. Com 19 anos, eu era o secretário de Agitação e Propaganda do Comitê Distrital Sul do Partidão. Aí veio o golpe, eu fugi para Santos, fiquei lá escondido num apartamento, com outros comunistas lá escondidos. Meu nome era Lucas. E aí, quando eu voltei, a barra acalmou, então as águas baixaram, o Castelo Branco ficou falando de que ia fazer eleição. Aí a gente voltou, eu tive que servir o exército. Mas como tinha um cara que ia na casa do meu pai, que ele tinha pavor da militância, que era importante, eu pedi para morar no quartel. A Embrafilme produzia tudo. Roberto Carlos, Trapalhões, Cinema Novo, Glauber, Nelson, José Rosella, tudo. E aí a distribuidora da Embrafilme fazia política às meias. 10 meses e 23 Quer o filme dos Trapalhões? Vai ter que passar. Quando eu saí, eu não sabia o que fazer da vida. Então a gente ocupou estudar para poder atender todo filme tem as tarefas do partido. Júlio Bressani filme. Aí o Rui Santos, um desses fotógrafos que passava por mim. Isso daí não é um grande, mas ia para Bahia fazer um filme e me chamou para fazer. Nós não merecemos ver os filmes dele. A cultura brasileira merece ter o registro daquilo que o Júlio pensa todo o tempo. Mas eu gostei daquela coisa maluca das pessoas andando de manhã na praia, escolhendo um lugar, um ângulo, os atores e não sei, achei aquilo muito legal, sabe? Aí eu voltei, o Nelson estava começando um filme, porque ele era professor da Universidade de Brasília, do curso de cinema, aí a ditadura fechou a universidade, ele veio para o Rio e arrumou um dinheiro com a Condor Filmes, chamou os alunos para trabalhar, aí eu fui procurar o Nelson e acabei trabalhando com ele. E aí trabalhei com ele em muitos filmes, e aí comecei a fazer meus curtas. Tá. Como é que eu vejo hoje? Isso. Então é o seguinte, quer dizer, essa longa história do meu pai, não sei o que lá, eu ouvia eles dizerem, porque ali é que saiu, por exemplo, a semente que virou o Cinema Novo, né? Dali surgiu a ideia do Rio 40 Graus e dos outros filmes. E eles falavam da dificuldade de fazer cinema e de, ao mesmo tempo, exibir, distribuir. A gente já ouvia isso, né?
Meu pai foi presidente de uma cooperativa de produtores que, segundo o Nelson, num documentário que eu fiz sobre meu pai, ele foi um dos responsáveis pela criação das primeiras leis de proteção. Não tinha nada, né? Então, eu ouvia essa coisa da dificuldade e tal, desde aquela época. E eu acho que o cinema brasileiro é isso, ele vive de ciclos, que depende muito da questão política, né? Sempre, uma coisa está ligada com a outra. Quem não tem essa visão se dá mal. E quem não tem uma visão da estrutura cultural do fazer cinema no Brasil, não dá certo. Esses grandes estúdios que quiseram imitar Hollywood, né? A Cinédia, a Veracruz, todos se deram mal. Por quê? Porque só tinha o estúdio. E depois para exibir, a distribuidora é da Columbia. Os cinemas são dos exibidores, que não vão pegar o teu filme. Você vai me dar um filme de 3 em 3 anos, otimisticamente falando. Agora, os americanos me dão um filme toda semana, então como é que eu vou, sabe, priorizar o teu filme aí? Não. Então tinha que criar uma lei, até hoje existe uma lei de obrigatoriedade para passar o produto brasileiro, que é um absurdo. A gente já está produzindo mais de 120 filmes por ano e temos de reserva 28 dias do ano, sendo que o exibidor escolhe o filme que ele quer passar para cumprir a lei. Aí é claro que ele vai querer o De Pernas pro Ar, não sei o quê, essas chanchadas que dão dinheiro. Mas enfim, então a gente vive muito desses ciclos. Aí vem um governo que detesta a cultura e tal, corta, fecha, Embrafilme, não, acabou, não sei o quê, Collor, o cacete e tal. Aí acaba o governo do cara, vem um outro interessado na cultura, Itamar Franco, o Fernando Henrique, não sei o quê, o Lula. E aí o cinema começa a crescer, a ter produção, né? Agora, e o grande problema continua sendo sempre a distribuição e a exibição. Teve uma fase dourada que foi a criação da Embrafilme. Foi uma sugestão dos cineastas para o governo de fazer uma distribuidora do Estado. A Embrafilme foi responsável pela ocupação de 60% do mercado naquela época, dos anos 70, por incrível que pareça, na época da ditadura militar, porque o Geisel era nacionalista, anti-imperialista, ele era alemão, tanto é que ele deu a usina atômica para os alemães construírem, né? Então ele tinha pavor dos americanos, e a gente adorou, botou logo lenha na fogueira do Geisel. Aí a Embrafilme produzia tudo, Roberto Carlos, Trapalhões, Cinema Novo, Glauber, Nelson, Rogério Ganzella, tudo. E aí a distribuidora da Embrafilme fazia a política que as majors americanas fazem. Quer o filme dos Trapalhões? Vai ter que passar o filme do Glauber. Entendeu? Então a gente ocupou o mercado. Esses filmes não faziam sucesso, mas tinha algum. Todo filme tem público. O Júlio Bressani filma há 50 anos e tem 70 mil espectadores. Isso daí não é um grande. Mas o Julinho Bressani não merece. Nós não merecemos ver os filmes dele. A cultura brasileira não merece ter o registro daquilo que o Julinho pensa sobre o tempo que ele está vivendo, né? Eu digo muitas vezes que eu tive 2 filmes que fizeram sucesso, a bilheteria, involuntariamente, não fiz nesse sentido. Agora, os filmes que não deram certo do ponto de vista de sucesso de bilheteria, eu digo, olha, mas eu estou fazendo até hoje. Eu tenho um filme que saiu de cartaz em uma semana, vários. Só que mês passado estava passando no Museu da Imagem do Som do Paraná e anteontem na Universidade não sei das quantas, e no outro dia eu fui na PUC com 50 alunos de cinema que viram 2 filmes meus para debater. Ou seja, eu continuo em cartaz. Agora, o De Pernas pro Ar deu aquela grana e tal, botaram no bolso e nunca mais se falou. Entendeu? Então, é a diferença de filme para cinema. Filme é isso, dá uma grana e tal, passa no shopping e tal, pum, acabou. Cinema é aquilo que fica, né? É o produto cultural.
Essa palavra produto eu não gosto de usar, mas enfim. Então eu acho isso, quer dizer, tem ciclos, né? A gente saiu de uma crise violenta, né, do governo passado, com ódio, fechou tudo, as leis de incentivo, acabou com tudo, fechou o Ministério da Cultura e tal. Então agora isso tudo está sendo recomposto devagarinho, porque você, para refazer um ministério, aquelas pessoas que já estavam acostumadas a trabalhar naquela matéria, com aqueles elementos do cinema, como é que funciona e tal, foram todas procurar outras coisas. Foram morar fora, foram fazer uma lanchonete, foram, entendeu? Então, para recrutar novos quadros que tenham pelo menos interesse em se capacitar para isso, demora, né? Mas a gente está aí produzindo. A palavra é resistência, sempre foi. O cinema brasileiro é igual a resistência, como a arte brasileira em geral. Desculpa, falo pra caralho. Não, a ideia é que você fale muito mesmo. Você é de uma geração que você conheceu todos os grandes nomes do cinema brasileiro, né? A gente sabe disso. Guerra, Glauber, Nelson Pereira dos Santos, todo mundo. E o Godard, quando escreve a história do cinema, ele coloca o Glauber ali, né, na história do cinema universal, que é para nós assim algo muito importante, né? Quem mais que você colocaria nessa história do cinema do Godard que não está lá? Sem dúvida nenhuma, o Nelson Pereira dos Santos. O Nelson, eu acho que o Nelson teve uma importância fundamental na história do cinema brasileiro, tem, né? Porque ele foi o cara que criou condições para o cinema brasileiro existir. Naquela época dos estúdios que não davam certo, pelas razões que eu já falei, essa ilusão de que o negócio é indústria, fazer a indústria, tem que fazer um cinema industrial, estúdios, produções que duravam 2 anos filmando. Aquela Carmen Santos fez um filme, Confidência Mineira, ficou 2 anos filmando, fez Ouro Preto lá na Tijuca, imagina naquele estúdio, que depois virou do Herbert Richards. Aí entrava em cartaz, saía em uma semana, porque a Columbia mandava tirar porque tinha que entrar com o filme dela, entendeu? Então, não tinha essa... Aí vem o Nelson, inspirado no neorrealismo italiano, principalmente na forma de produção, né? Equipes pequenas, equipamentos leves, temas ligados à realidade social, né? O Ladrão de Bicicleta, Roma Cidade Aberta. Aí o Nelson traz para o Brasil essa forma de produção, faz o Rio 40 Graus, meu pai foi um dos produtores, faz o Rio Zona Norte, produz em São Paulo o filme do Roberto Santos, O Grande Momento, e aí vem a geração seguinte dele, do cinema novo, Glauber, Kaká, Joaquim Pedro, Jabor, essa turma toda. E o cinema novo se espalha, né, quer dizer, pelo mundo, dá um olhar do mundo para cima do cinema brasileiro, de fora para dentro, né? Prêmios nos festivais e tal. E o Nelson traz aquilo que o neorrealismo inaugurou, que foi a condição de autor para os cineastas, né? Porque antes era aquela coisa, quem mandava era o produtor, né? Inventaram essa história do storyboard, o produtor vinha com aquela storyboard, eu acho que ele deve ter se inspirado em história em quadrinho, e aí dava para o diretor e ele tinha que fazer aquilo que estava ali. Isso resiste ainda na publicidade, e tudo bem, né? Porque a publicidade tem que ter, porque, enfim, para o cara não contestar, não, mas não aceito esse filme. Não, está aqui, você assinou o roteiro e tudo. Agora, ainda tem uns caras hoje em dia, cineastas, que querem fazer um storyboard e tal. Essa gente que é metida a fazer cinema industrial, que não existe, não tem indústria. Não tem mercado, como é que vai ter indústria? Então, o Nelson criou essas condições, quer dizer, ele inaugurou essa maneira de filmar e uma temática sempre ligada à questão cultural brasileira. Tem esses filmes que são
atuais que estão sendo feitos hoje aí, tem jovens cineastas que estão produzindo, como Karim, por exemplo. Quem são as pessoas e os filmes que você destaca hoje? O que você acha dessa produção? Eu acho que essa produção é muito importante porque ela reflete essa diversidade de olhares dos brasileiros, né? O cinema de Pernambuco é uma coisa, o mineiro é outra, o carioca é outra, o de São Paulo é outra. Então, essa diversidade cultural, né? A gente fala uma língua, vai para o Nordeste é outra língua, a comida é diferente, São Paulo, não sei o quê. O cinema reflete essa diferença, essa riqueza, né? Que é a cultura brasileira. E então tem muita gente fazendo cinema, muita gente nova. Eu acho, tá em cartaz, inclusive, é importante vocês verem, para não sair logo, o filme do cineasta do Ceará, Petros Cariri. O mais pesado é o céu, está passando lá nas estações. Tem uma moça do Recife, Tassiana Oliveira, que fez um documentário poético, lindo, longa-metragem sobre a Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo. Mas é um documentário com uma linguagem inovadora, diferente dessa caretice do documentário, aquela coisa, entendeu? Ela interpreta com imagens, textos da Clarice, poucas entrevistas, né? Aquele formato de documentário que é uma entrevista, né? O cara fica falando, fez televisão, não, fulana de tal, maravilhosa, não sei o quê. Eu digo que é o estilo TVE. Aí o Tom Jobim falava, TVE não é. E tem o Rafael Conde, de Belo Horizonte. Tem, em São Paulo, tem a filha da Tata Amaral, não lembro o nome dela, ganhou milhões de prêmios por aí. E a própria Tata Amaral, que não é jovem, assim, mas é um cinema muito importante. A Ana Mulaerte. Tem uma diversidade muito grande de cineastas, principalmente no Nordeste. Então a gente tem aí, pelo que você está dizendo, um panorama totalmente novo, porque antes tudo era muito centrado nesse eixo Rio-São Paulo, né, no Sudeste. As pessoas tinham que migrar das suas cidades, vir para o Sudeste para poder produzir arte, né? Hoje a gente vê essa produção de cinema toda de Pernambuco, você falou Recife, do Ceará também, de Fortaleza, né? Então são produções assim, muito intrigantes, com histórias que são histórias locais também, né? Sobre paisagens locais. E nisso você vê um dos dados do cinema contemporâneo do Brasil, é isso? Exatamente. Essa paisagem, empiricamente, né, falando, a paisagem mesmo, a paisagem, e uma paisagem interior também, uma maneira de se relacionar com a vida diferente, né, de cada... Né, esse papo de que o nordestino é um forte. E é verdade, tem uma relação com a vida muito mais forte mesmo, a palavra é essa, eu não acho outra, do que a gente aqui no Sudeste, né? Tem uma relação mais... Somos um balneário, com todos os problemas sociais que a gente tem, mas a gente tem, né, quer dizer, a nossa miséria faz batucada. A miséria do Nordeste não faz o chachado, entendeu? Então tem essas diferenças muito evidentes. E a paisagem é o fundo, o pano de fundo, por mais maravilhoso. Esse filme que eu falei, O Céu, mais pesado é o céu, gente, tem planos da paisagem deslumbrantes, assim, a fotografia é do próprio diretor, o Petros, que é um fotógrafo maravilhoso. E aí, mas a história é uma coisa de uma densidade e é quase uma tragédia grega, assim, de arquétipos nordestinos terríveis, maravilhoso.
Esses filmes, especialmente esses que são do Nordeste, alguns deles que eu vi, eu saí assim do cinema pensando muito, né? Termina um filme e a gente começa a pensar, e daí eu sempre lembro de uma experiência que eu tive com o cinema, que foi quando eu assisti Asas do Desejo, do Wim Wenders, né? Eu morava em Caraí, eu fui ao cinema, estava passando no cinema, fui assistir. E tem aquele anjo do filme, né? E aquela história. Quando eu saí do cinema, eu andava ali, fui à noite, eu andava nas ruas de Caraí, e a sensação é que eu continuava dentro do filme e que naquelas esquinas tinham aqueles anjos por ali. Aí eu percebi naquele momento que o cinema, o grande cinema, a arte mesmo, é aquele que começa quando o filme termina, né? Que você termina, mas ele continua com você. Aí parece que começa a segunda fase daquela história, que é você protagonizando aquela realidade que um cineasta, que é um artista, trouxe para você e colocou você dentro daquela narrativa, daquela história, que é a sua própria vida, né? Quando você cria essa relação, né, Bigode? Eu acho é uma coisa assim, reiterando isso que você está contando, eu fiz um filme que foi lançado em 2017, que é um argumento inédito do Lúcio Cardoso. Chama-se Introdução à Música do Sangue. Filme de introspecção psicológica, barra pesada, numa casa da roça, Neila Torraca, fazendo um papel completamente diferente de tudo que ele já fez, e Beth Mendes e o Babaioff. Aí fizemos uma sessão lá em Cataguases, que eles ajudaram a produzir o filme, através das leis. Aí o Luiz Rufato, o escritor, ele saiu do cinema, ele saiu de fininho assim e foi embora. Aí a gente saca que o cara não curtiu, né? Aí tudo bem, né? A vida é assim. Aí no dia seguinte eu tô tomando um cafezinho, aí me bate no ombro ele, e ele diz assim, cinema bom é aquele que a gente leva para casa, para ficar pensando, entendeu? Eu falei, puta, que bom que ele curtiu mais do que eu imaginava, né? É isso que você falou. Não, é isso que eu falei. Eu acho que a obra de arte, né, ela se apropria de você, né? Ela te toca e você faz parte dela, né? Então não precisa você ter aquilo ali na sua casa, às vezes você tem na sua cabeça, no seu corpo, na sua experiência de vida, né? Na carnalidade do mundo, como dizia o Merleau-Ponty. É uma existência fenomenológica, né? E Bigode, e o cinema europeu, você tem acompanhado? Você destaca alguma produção específica de algum país? Olha, o cinema europeu vive a mesma questão que a gente está vivendo, né? Que tem que ter leis para poder taxar a entrada dos filmes americanos para poder produzir os filmes europeus, né? Agora, a gente está começando a ter esses filmes estão começando a ter visibilidade, há um intercâmbio através de mostras, Varilux, não sei o quê, Semana do Cinema Italiano, está tendo mas é uma coisa assim muito no nível do intercâmbio cultural. O mercado passa, mas passa batido, né? O último filme do Wim Wenders, eu vi, mas assim, vi já no último dia, saindo de cartaz. Agora, teve o filme o filme não lembro agora, me deu um branco. Um cineasta importantíssimo, passou uma semana e saiu fora. Então a gente tem esse problema. Eles têm esse problema também. E agora, eles têm um apoio estatal, a maioria desses países tem. A França, nós temos a lei do audiovisual, tem o artigo 3º. Antigamente tinha essa lei sobre a remessa de lucros, era o artigo
862. Então, todo filme americano, as distribuidoras eram obrigadas a depositar na Embrafilme 8% dos lucros. Para vocês terem uma ideia, no governo do Collor, que esse dinheiro ficou retido no Tesouro Nacional. Os 2 anos do governo dele, esses 8% foram 40 milhões de dólares. Foi com esse dinheiro que a gente fez a tal da... Como é? O quê? Fala aí. Retomada. Né? Agora, então esse lucro é uma coisa impressionante. E a produção sempre viveu disso. Né? Aí a lei do audiovisual, ela tem um artigo 3º que permite, e é uma novidade essa forma, que permite que as distribuidoras invistam 8% dos lucros numa produção que elas escolhem e que elas passam a ser coprodutoras. É um absurdo, é um dinheiro público, entendeu? Que passa a ser um investimento deles como se eles estivessem tirando dinheiro do bolso. Né? E eles é que escolhem. Então, quais são os filmes que eles escolhem? Vocês têm... Eu chego lá e o cara me pergunta, na Colômbia, qual é teu plano de mídia? Eu falo, eu tenho um amigo na TV Cultura, o Neila Torraca é amigo do Luciano Huck, vai lá no programa. Aí chega o cara da Globo Filmes e diz assim, olha aqui, eu tenho chamadas no Fantástico, chamada no não sei o quê, no Jornal Nacional, pá, pô. Se você fizer as contas, aquilo ali valeria, cada chamada de 30 segundos custa R$500 mil. A gente faz filmes de 2, 3 milhões, 10 chamadas são 5 milhões. Eu vou ficar quantos anos para arrumar 5 milhões para poder pagar uma mídia? Não tem como. Aí você chega lá e, né, a Globo Filmes chega com essa mídia, evidentemente a Columbia e a Cinema International Corporation vai querer. Eu produzi um filme com dinheiro da Columbia, que é o For All, antes dessa coisa ser dessa maneira. Ainda era no Fernando Henrique. Que eles eram meio obrigados e tinha uma coisa assim não ficava essa coisa de só aceitar filme muito comercial, entendeu? O meu filme até que era de comunicação com o público e tal. Agora, então é complicado essa situação da exibição, é a mesma história de 40, 50 anos atrás. Da produção também. Agora, na Europa, esses valores são muito maiores, sabe? A lei de obrigatoriedade dos filmes lá, na Europa em geral, na Itália, na França, em todos os lugares, é muito mais capaz de bancar a produção e é produção nacional. Não tem essa de cinema americano faturar em cima de um imposto que ele paga, entendeu? É complicado. E não adianta, a gente está sempre... Para vocês terem uma ideia, a nossa luta agora das nossas associações, eu sou conselheiro da Associação Brasileira de Cineastas, é a mais antiga que existe, aqui do Rio de Janeiro. A maioria dos estados tem. E tem os sindicatos da indústria também, agora, que acham que é indústria, enfim. Agora, a nossa luta atual é para que as companhias estrangeiras paguem os impostos do streaming. Qualquer filme meu que passe na televisão, no Canal Brasil, não sei aonde, não sei o que, ou o garoto com o curta dele, ele paga o Codecine, que é um imposto. O garoto paga 700 pratas, eu pago 2.000. Tem que ter esse imposto pago, senão as televisões nem aceitam. Agora, a Netflix não paga nada. Todos esses canais do streaming não pagam nada. Aí a gente está no Congresso lutando, pelo amor de Deus, não sei o quê, com a Jandira Fegali, com os deputados de esquerda e tal. Aí vem a turma de direita que fala, não sei o quê, esses cineastas e tal. Eles não querem saber. É uma batalha. A gente fazendo vaquinha para pagar a passagem de um diretor da nossa associação para ir lá em Brasília falar com o senador. A luta agora é essa, tem que cobrar.
Porque esse Codecine vai para o fundo setorial. O fundo setorial da Ancine chega a mais de 1 bilhão por ano, porque a maior parte do dinheiro vem do celular. Filmezinho, propaganda, tudo que é publicidade na televisão paga, novela paga, tudo paga. Todo audiovisual paga. Agora, esses caras não pagam nada, entendeu? Então, esse 1 bilhão, e às vezes mais, vai para esse fundo setorial, que tem um comitê gestor que vai ler os projetos e decidir onde é que eles botam o dinheiro. Então o cinema vive disso, entendeu? Agora, esse comitê gestor tem assim representantes de vários ministérios, tem de cineastas, poucos, a minoria, e é uma batalha. Na época do Temer, ele não fechou o ministério, nem fechou a Ancine, nem pode. Esse comitê gestor, ele tirou a representatividade, a representação dos cineastas e deu para a MPA, a Motion Pictures Association, que é o sindicato, digamos, associação de todas as distribuidoras americanas. É como se estivesse no conselho da Petrobras a Shell. Entendeu? Mesma coisa. É uma loucura. E tirou a gente. Então é isso, é uma luta política. Eu falo muito disso com os alunos, falo muito de política. Não adianta só, o roteirinho que eu quero filmar. Não, tem que ter uma visão política da situação do cinema brasileiro. E fazer filme é muito caro, né, gente? Então, assim... E a gente vê que um cineasta, ele faz um filme e depois passam-se 4, 5, 6 anos para poder fazer o outro, né? Demora muito. Então a gente percebe que um pouco que a produção de linguagem do cineasta, ela está submetida a esse tempo, que é um tempo também, digamos assim, que depende de um orçamento, né? Eu queria te perguntar se você tem um projeto de filme na tua cabeça hoje, se você tivesse que filmar, você tem algum projeto? Tenho vários. A gente pode conhecer algum? Que eu fale deles? Claro. Eu tenho um há muitos anos que eu não consigo, que é uma adaptação do livro. Eu tenho há muitos anos uma adaptação que eu escrevi do livro O Bom Crioulo, que é o primeiro romance do século XIX com a temática homossexual. É a história que se passa dentro da Marinha, é a paixão de um ex-escravizado num navio da Marinha, que abrigam ele lá, que ele é fugido, e ele se apaixona por um grumete branco, ali, louro, de olho azul, do sul. E aí é um filme... Se a gente diz que a alma feminina do Chico, não sei o quê, a alma desse escritor cearense, que é o Adolfo Caminha, no século XIX, que é um cara heterossexual, é inacreditável. A descrição do desejo é uma coisa impressionante, entendeu? Impressionante. É um filme que fala sobre racismo, sobre a homossexualidade. Eu tenho esse projeto há muitos anos. Não consigo. Eu arrumei uma parte do dinheiro, não dava para filmar com aquele dinheiro, eu nem peguei. Aí eu chegava numa empresa, o cara, meu assistente, eu tenho um tio que está a fim de investir em cinema e tal, não sei o quê. Vamos lá, reunião, aí vai, paga passagem lá, Belo Horizonte, hotel, cacete. Aí, reunião na empresa. Aí quando o cara lê a sinopse, aí ele fala, pois vamos ver se no ano que vem, porque o nosso dinheiro está todo comprometido. Então, eu tenho também uma história que é um projeto, que é uma adaptação do livro de João, que é um romance do Rosário Fusco. O Rosário Fusco é um modernista de Cataguases, fundador da Revista Verde, a revista
que foi responsável esse grupo que foi responsável por levar o modernismo lá para Cataguases, que está lá presente na arquitetura do Oscar Niemeyer, painéis do Portinari, a igreja principal é um projeto modernista louquíssimo, com um azulejo imenso assim, que é da Djanira. De Djanira, isso. Você anda pela rua, tem como é, aquele que foi diretor de arte, mesmo, o Anísio Medeiros, tudo, é uma loucura, uma cidade moderna, tem muitos vestígios assim da passagem do modernismo por lá, entendeu? E esse Rosário Fusco foi um dos principais dessa revista Verde. E ele escreveu esse romance. Eles têm um outro romance que o filho dele me mostrou a carta do Orson Welles que queria fazer o filme, que não aconteceu. Mas aí eu fiz uma adaptação que evidentemente eu sempre mudo muito as histórias. Eu aprendi isso com o Nelson. A gente faz um olhar. O Jorge Amado é que falava, quando falava, esse filme que o Nelson fez sobre o teu livro, ele disse, olha, o meu livro é uma coisa, o filme do Nelson é outra, é isso aí, é filme. Então eu fiquei com muito medo da família do Rosário Fusco não curtir o meu roteiro, mas eles adoraram, fiquei muito feliz. Tem esse. Tem outras coisas que eu não lembro agora. Projeto é o que não falta, o problema é fazer essas coisas. Isso. Todos foram recusados na Lei Paulo Gustavo. Eu e toda a minha geração, Cacá Diegues, Antônio Carlos Fontoura, não sei o quê, taraná, taraná. Tem uma onda que não gosta de velho, como é o nome disso? Etarismo. Tem um etarismo rolando aí, nas comissões, no próprio Ministério da Cultura, tá rolando essa história. Mas a gente, como dizia, não sei se era Alexandre o Grande, que um desses, Aníbal o Conquistador, um desses caras que estava numa batalha, de repente ficou noite. E aí ele disse, ué, o sol se pôs? Aí o assistente disse, não, são as flechas do inimigo que cobriram o sol. Aí ele disse, melhor, combateremos a sombra. Então é isso, a gente tem que combater na sombra, vamos nessa. Então, eu queria agradecer a presença do Bigode, do Luiz Carlos Lacerda, por essa fala pública aqui na escola, do conhecimento emergente, mas também agradecer principalmente por ele estar aqui na escola como professor. Muito obrigado. Eu que agradeço.